Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Boa noite a todos. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi os meus pedaços no chão e a minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Ele consertou. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi os meus pedaços no chão e a minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Ele consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Ele consertou. Alma ferida, coração quebrado,
Com muita alegria que eu convido agora Nazha Mohamed Jamil Hassoun, nascido na cidade do Líbano, com residência na Foz do Iguaçu. Ele é conferencista e está aqui acompanhado da sua esposa Ana, que acaba de cantar, e também da sua filha, da Samira. Vamos receber o nosso convidado com muito carinho, um grande aplauso. Boa noite. Esse boa noite foi fraco. Boa noite. Agora sim. Sem nenhum constrangimento. Eu estou um pouquinho aqui atrapalhado com essa luz no meu rosto. Vou ficar mais para frente, não tem problema, né? Obrigado por você que está aqui essa noite. Obrigado porque saí da sua casa com uma vontade de saber algumas coisas. Eu tenho certeza que tem coisas que você vai descobrir, vai saber, vai se alimentar com ela, vai te saciar e depois vai te levar para casa para pensar. Eu estou aqui não é para te convidar para algum segmento, não estou aqui para te convidar para mudar alguma coisa que você acredita nela. Eu estou aqui para contar a minha história. E essa história pode mudar a vida de muitas pessoas também. Primeiramente, quero agradecer à mesa diretora o convite, trazendo a saudação do capítulo 32 de Foz do Iguaçu, abraço do presidente Alvaro de Oliveira e de todos os associados lá, também para todos os associados aqui e que está compartilhando essa noite. A minha esposa foi apresentada, a minha pequena está sumida para algum lugar aqui. Tá bem? E eu creio que você está me vendo. Tem alguém que não está conseguindo, vou tentar me deslocar um pouco. Descobri alguém escondido ali, mas vou tentar olhar para ti daqui a pouco. Vou contar uma história como foi cantada hoje. Essa noite acabou de ser cantada assim, de alguém que era temporal, que fazia as coisas erradas, que muitos achavam que ele não tinha mais jeito, que muitos achavam que ele devia ter sido morto ou encerrado para sempre em alguma prisão. Ninguém nasce para ser assim. Ninguém nasce para viver uma vida errada. Mas no percurso da vida nós podemos encontrar algumas coisas que nos obrigam ou a necessidade nos leva para cometer algumas coisas que a sociedade não aceita, a lei não aceita. Começando assim, me apresento mais uma vez, Nazha Mohamed Jamil Hassoun, não é japonês, é libanês. Eu quero falar em árabe também para minha Patrícia que está aqui, Massafé. Isso já uma coisa diferente já. Não vou falar em árabe, vai ficar difícil daqui a pouco. Mas nasci também no Líbano. Nasci no Líbano, numa família política, pai proprietário de terras. E tinha um meu irmão juiz, que foi convidado para ser primeiro-ministro naquele país. E naquela atmosfera, naquele contexto também eu cresci sonhando ser um dia alguém como meu pai, como meu irmão e assim por diante. Terminando meus primeiros estudos, resolvi sair para estudar no exterior. Eu resolvi fazer isso porque havia acontecido uma guerra, se gerou uma guerra no Líbano, uma guerra civil. E até agora vivo a consequência dessa guerra. Perdi alguns anos de estudo, depois resolvi sair para os Estados Unidos para completar meu estudo superior e fazer por lá. Quando estava com os documentos prontos, passaporte pronto, matriculado na cidade de Elvis Presley, no estado de Tennessee, estava tudo pronto, me liga o meu irmão que morava aqui no Brasil e exatamente na cidade de Foz do Iguaçu, me convidando para vir para cá, para estudar aqui.
falou para mim que o estudo hoje em dia está tudo igual e pode estudar no Brasil. Aqui eu tenho minha Patrícia, sabe que nós gostamos de viver juntos. Viver junto à família. Então eu pensei, eu vou ver lá do meu irmão. Por isso, em 1980, vim para aqui, para o Brasil, para estudar. Só que saí do Líbano com uma pequena fortuna para seu tempo, era muito boa, que dava para comprar 10 lojas na cidade de Leste, no Paraguai, naquele tempo. Eu tinha um orgulho e falei, não vou ver a custo do meu irmão. Eu vou lá, vou estudar, vou aplicar aquele dinheiro, depois me formo, volto para minha terra natal e não vivo ao custo de ninguém. Era meu pensamento, era a minha intenção, causa nobre. Chego aqui no Brasil e descubro uma coisa, não conhecia a língua portuguesa. É terrível isso. Descobri que estava fazendo uma aventura, fui fazer vestibular sem conhecer a língua portuguesa. Uma loucura maior ainda isso. Alguns meses desisti de estudar. Corri para meu irmão, eu não quero mais estudar. E algumas vezes nós temos necessidade de ter alguém para nos ouvir, alguém para nos impedir de fazer loucuras. Talvez eu corri para ele para dizer, me socorre, me ajuda a perseverar naquilo que quero fazer. Ele me falou na hora, não tem problema, vamos trabalhar no comércio. A intenção dele era boa, de certo modo, mas não era tão boa, porque ele estava almejando o valor que eu trouxe como herança, parte da herança. Então fomos para o comércio, fomos trabalhar no comércio, mas na verdade quem estava trabalhando no comércio era ele. Eu estava conhecendo a vida. Um jovem, eu tinha 21 anos, foi conhecer a vida. Conhecer, foi para as noites, foi para tudo, e tinha dinheiro para fazer tudo o que eu queria. Algum tempo depois, conheci a minha primeira esposa. Conheci, casei, casamos, de repente tenho 3 filhos para cuidar, e a sociedade foi acabando. Saí daquela sociedade, separamos da sociedade, com prejuízo enorme, saí com 10% daquele que eu entrei. Saí um prejuízo enorme. Tentei fazer o comércio, não consegui, mas como havia ainda herança, vendi e o valor era muito mais que o primeiro. Fiz grande comércio, eu tinha contrato exclusivo com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, naquela área de instalação elétrica, que eu trabalhava com ela. Estava indo bem, até um dia me aparece meu irmão de novo. Apesar que ele tinha 4 lojas, aparece tudo quebrado, devendo para todos, para os bancos, e me chamou, chorou meu ombro, e o coração aqui se inclinou mais uma vez. Ouvi a voz de meu irmão, fui ajudar, paguei todas as dívidas dele, entrei em sociedade com ele, nossa sociedade durou 6 meses. Quem foi à falência foi eu. Ele sempre estava bem. Foi à falência, ele estava bem, só que naquele tempo eu estava construindo uma casa, estava vivendo minha vida boa, minha esposa tinha um carro, tinha meu carro, uma casa nova sendo construída, e de repente fiquei sem nada. A única coisa que me sobrou, algumas duplicadas naquele tempo, para descontar uma por mês, por 9 meses, daquele que restou daquele comércio, e aquele serviço somente para construir, terminar a casa. Entrando naquela casa, sem finanças, sem capital, sem nada. Se imagina essa situação, você está morando numa casa, mas não tem como sustentar a casa. Então fui trabalhar, procurar emprego. Fui procurar amigos, conhecidos, tentando recomeçar, mas dessa vez sem nenhuma herança, sem nenhum valor na minha mão. E foi difícil. Não achei ninguém que abrisse para mim uma vaga, ou me recebesse como amigo, ou me desse o trabalho, nem que seja de funcionário, de balconista. Depois de ter tantas coisas, foi procurar a função de balconista. Queria sustentar uma família, sustentar filhos, sustentar aqueles que não sabem esperar. Criança não sabe esperar. Estava fazendo papel de um pai que precisava, mas não achei ninguém que fazia nada por mim. E algumas vezes nós tentamos, e aqueles que dizem nossos amigos,
Na hora mais que nós precisamos, não encontramos. Muitas das vezes, talvez você tentou, no momento mais difícil da sua vida, procurar por uma palavra de consolo de uma pessoa conhecida. Naquela hora, a porta se fecha, o amigo desaparece. Tem certos momentos que a nossa mesa está cheia, quando estamos bem. Mas quando passamos por uma dificuldade, a maioria desaparece. Mas ainda bem que algumas vezes sobra alguém ao nosso lado. Mas naquele tempo não tinha ninguém. Tentei de todas as formas, acabou minha esperança. Nosso relacionamento dentro da casa estava péssimo, naquele casamento, porque havia cometido adultério. E assim, naquele contexto também, a ira, a raiva da esposa naquele tempo estava tão grande. Uma coisa terrível, vivendo numa casa dividida. Uma coisa terrível, a família vivendo, brigando dia à noite. E de repente entro naquele stand-by, fico sem trabalhar. E a esposa foi trabalhar. Com ódio de marido, lembrando os atos errados que ele fez. E comecei a ser mandado dentro da minha casa. O árabe gosta de si, aquele orgulho. Minha avó me fala que papai tem 92 anos. Oxalá que vive tantos anos, ainda mais. Mas sabe que tem aquele orgulho. É uma coisa tão... Nós preservamos, tá? Queremos manter aquele que nós aprendemos com nossos pais. Mas de repente, aquele que se achava alguém, aquele que achava o dono de si mesmo, aquele que era um mandão, manda-chuva, estava sendo mandado pela esposa que tinha raiva dele porque havia cometido deslize no casamento. Por 1 ano e meio, ela foi trabalhar. 1 ano e meio, eu estava cuidando da casa. Estava fazendo minha faxina. Estava arrumando as crianças para levar para o colégio. E lavando minha roupa de todo mundo dentro da casa. Imagina a situação, depois a decadência, segundo o meu pensamento naquele tempo, que estava passando. Estava passando uma situação terrível que eu não aceitava. Eu tentei sair daquela situação. Havia dificuldade para sair. O que fazer? Eu busquei vários métodos para sair. Busquei a religiosidade também, busquei tanta coisa. Como qualquer um, quando passa por dificuldade, eu quero solução para aquela vida, não sabendo aonde encontrar. 1 ano e meio depois, me chega uma ligação de uma pessoa conhecida, e algumas vezes achamos que os amigos estão abrindo para nós alguma porta de esperança. Me liga essa pessoa e me diz: eu tenho um trabalho para você. Eu sei que você está há um tempo sem trabalho, mas eu tenho um trabalho para você. Vou dar para você telefone de um empresário que precisa de um representante comercial no exterior. Como falava inglês, achei o achado. Falei, muito bem agora. Agora vou voltar a ser o dono do meu nariz. Vou trabalhar numa firma no exterior, vou ganhar meus dólares agora e tudo bem. Foi com sede ao pote para o Rio de Janeiro para encontrar esse empresário. Fomos num hotel de 5 estrelas, Copacabana, era um encontro lá. E lá naquele lugar descobriu que o convite era uma mentira. Ao encontrar aquele empresário, a primeira coisa que me pergunta: quanto que você está devendo? Uma coisa assim, antes da entrevista me pergunta da minha dívida. Falei para ele que naquele tempo, nos anos 80, estava devendo uns $5.000 no valor daquele tempo, que era um valor alto para aqueles anos. $5.000. Só isso? Muito pouco. Você tem uma conta bancária? Falei, eu tenho uma conta, mas não tem dinheiro, né? Mas você tem uma conta. Me dá um número, amanhã vai estar esse valor na sua conta. Eu fiquei tão... Falei, que bom, que emprego isso. O homem está pagando minha conta. Quem não queria um patrão desse tipo? Paga a conta, depois fala de negócio. Só que o pior estava para acontecer. Você acha que aquele trabalho que foi falado para você dá dinheiro? Pode dar dinheiro, sim. Eu tenho um negócio melhor para você. Ou você aceita,
E nós conversamos, ou você não aceita e sai por aquela porta, esquecemos do assunto. E pensei bem, como vou voltar para minha casa dizendo que não consegui emprego? Como vou rejeitar aquele que está me dando 5 mil para quitar minhas dívidas? Falei, se não é, aquilo pode ser outra coisa, mas nunca imaginei que ia ser a proposta. Negócio não é comércio exterior, negócio é cocaína. Ou você aceita, ou não aceita. Esse silêncio está reinando aqui, aconteceu lá naquele encontro também. E fiquei parado, paralisado, nunca fui educado para fazer essas coisas, nunca fui ensinado, nunca fui incentivado, nunca usei droga na minha vida. De repente alguém me convida para trabalhar com cocaína. Fiquei paralisado. Mas aquele homem na hora, mas as coisas são fáceis. É fácil, você vai estar numa esquina, num país, e naquele lugar vai parar um carro, vai descer um motorista, você assume o lugar do motorista, vai andar uma quadra, 2 quadras, 3 quadras, o máximo, vai entregar para outra pessoa e acabou. Quanto você quer para fazer isso? Eu fiquei que nem bobo olhando na cara dele. Vou pedir o quê daquele homem andando 12 quadras? Pensei que ia devolver parte de 5 mil que ele estava me dando. Eu não entendia nada daquele negócio, eu era inocente. E o homem me falou assim, vou te dar 50 mil dólares. Quase caí da cadeira. Naquele tempo era um altíssimo valor. 50 mil dólares, nos anos 80, de valor alto. Concordei. Pensei assim, vou nessa viagem, vou fazer aquilo. Eu tenho crianças em casa, tenho uma família, pego aquele valor, começo um trabalho honesto depois, ninguém vai descobrir o que eu fiz. Eu achava que aquilo ia acabar naquele ponto. Eu não sabia que tipo de trabalho, consequência daquele trabalho, e assim entrei numa aventura sem saber o fim dela. 2 meses depois estava nos Estados Unidos, na ilha de Manhattan, e junto com um grupo de pessoas que nunca havia visto. Passou um mês, passou o segundo mês. No final do segundo mês eu chego para a pessoa que estava liderando aquele grupo e pergunto, por que o atraso? A pessoa que falou comigo disse que isso ia ser rápido. Falou, negócio seguinte, a mercadoria já chegou, está no porto, mas ninguém tem coragem de ir resgatar essa mercadoria. Era novato, era corajoso. Falei, eu vou. Eu não sabia a consequência das coisas. Eu queria voltar para minha casa, para minha família, eu queria voltar para aquele primeiro projeto de viver uma vida de paz. Fui resgatei aquelas mercadorias, veio para um depósito. Sobrou para quem? Sobrou para o novato. Porque também na hora de abrir aquelas coisas, ninguém queria trabalhar. Sobrou para mim. Fiquei por 1 semana abrindo aqueles pacotes de papel celulose que havia dentro das drogas. E todo dia, pela manhã e à tarde, 2 vezes por dia, saindo de Brooklyn a Manhattan, carregando mais ou menos 200 quilos cada vez de cocaína. Por 1 semana. Aquele que era fácil, 1 quadra, 2 quadras, depois acaba e pronto. Acabou aquele serviço, não aconteceu nada naquele tempo comigo, voltei e falei, ainda bem, não aconteceu nada comigo. Agora paro mesmo, eu quero paz na minha vida, já tenho os 50 mil dólares, fui receber aqueles 50 mil, e como gratificação me deram ainda 30 mil dólares a mais. Falei, agora porque acabou mesmo. 80 mil dólares, já parei. 30 a mais como gratificação pelo bom serviço que eu fiz. Falei, agora paro, mas antes de parar vou levar a família para descansar. Faz tempo eles estão sofrendo e tal. Fomos para uma praia no Nordeste, não falamos nem para a sogra. É um perigo falar para a sogra, nem para a sogra falar onde a gente estava. 1 semana na praia, tranquilo, estava deitado na cama, de repente toca no telefone no hotel, eu levo um susto. A voz conhecida, e a voz me pergunta, eu pergunto para a pessoa, como você me achou aqui? E a pessoa fala para mim, não importa como te achei, agora você vai fazer o seguinte, vai mandar sua família para casa, e você tem uma viagem para o exterior, para onde depois vai saber.
mandei a família e descobri que meu destino era a Colômbia. Tem algumas coisas que a gente entra e depois se arrepende. Eu fui para lá com uma intenção de falar, não sei com quem ia falar. Ir para lá, chegar lá e falar, não quero mais. Obrigado por aquilo. Foi bom ter conhecido você, ou seja que for a pessoa. A minha intenção inocente era isso, me despedir e voltar em paz para casa, esquecer o assunto. Quando chego em Bogotá, havia uma jovem senhora me esperando que não sabia quem era. Me leva no seu carro luxuoso para um lugar bem aconchegante, um lugar montanhoso, onde havia um castelo, quase um castelo por lá. Na porta daquele castelo havia um homem me esperando com um sorriso no rosto. Olhei, não sabia quem era aquele homem, mas o homem estava bem. Presidente, posso te usar como representante daquele homem? Por favor. Sempre gosto de mostrar esse carinho que recebi lá. Como foi? Como foi a viagem? Foi muito bom. Muito bom. Como está a sua esposa fulana? Mas não me falei o nome ainda dela. Como está seu filho fulano? Como está a outra filha? Como está sua filha pequenininha chamada tal? Ela está bem? Eu sei que ela não foi apresentada, mas eu quero ser padrinho dela. Seja bem-vindo. Eles estavam me falando, eu conheço tudo a respeito da sua vida. Você está na minha mão. A sua família está na minha mão. Que situação. Mas até então, não sabia com quem estava me lidando. No decorrer da conversa, o homem me leva para dentro daquele lugar. E foi falando das minhas qualidades, qualificações. E falou, meus sócios acharam por bem tirar aquele que estava liderando aquele grupo. E agora achamos também outra solução. Quem vai liderar nossos negócios no exterior é você. E para isso, você não vai trabalhar mais. Você vai comandar um grupo de pessoas. Eu queria dizer não para aquele homem. Queria voltar para casa, para a família. Achava que era fácil. Não sabia que estava falando com o chefe de carteira de Cali, de Colômbia. Você fez bom serviço. Você ganhou aquele valor, mas você vai ganhar agora um pouco mais. Eu queria dizer não para ele. Queria voltar para aquelas crianças, aqueles que estavam com saudade, aquela casa, quero corrigir a vida da família, eu queria viver uma vida pacata, eu queria viver algo diferente, eu queria esquecer que entrei naquela jornada, naquela aventura também. O homem olha para mim e fala, você vai ganhar a partir de hoje, por cada operação, $1 milhão. Na hora eu falei para ele, sim, eu quero. $1 milhão naquele tempo, por cada operação. Eram feitas 4 operações naquele setor por ano. São $4 milhões por ano. Para aquele que estava satisfeito com 80 mil, $1 milhão era o oceano. $1 milhão mudaram meu pensamento, mudaram todos os princípios, mudaram o medo, mudaram aquela vontade de viver uma vida pacata, mudaram toda aquela intenção de esquecer que foi a primeira jornada, a primeira aventura, mudou tudo na hora. Subiu aquele poder e aquele valor, tomou a minha mente e eu aceitei. O inocente ficou para trás. 1 ano depois de trabalhando, foi chamado de novo para assumir o tráfico no Brasil, como reconhecimento do bom serviço que estava prestando. E uma vida de decadência. Comecei a ganhar muitos valores altos.
comecei a aplicar, comecei a tornar um dos sócios, aplicando valores para ganhar muito mais ainda. Ganhei muitos valores, ganhei muitos dólares, milhões. Mas, no outro lado, o bem maior, que eu fui da primeira vez por causa das crianças, por causa da casa, eu perdi a minha família. Não tinha mais tempo para minha família, não tinha mais tempo para as crianças, não tinha tempo para nada disso. Eles me viam com tantos presentes, chegando do exterior, parava tanto tempo na aduana só para liberar tantas coisas comigo, para recompensar a minha ausência da casa. Sejam joias, sejam brinquedos, seja até viagem para o exterior, para Disney e tal. Fazia de tudo, mas eles na verdade queriam a figura de pai. A família tem que viver unida, a família tem que estar junto, crescendo junto. E eles não achavam o pai, não achavam a pessoa responsável junto com eles. Aparecia em casa, em final de semana, um dia, alguma coisa só para dizer, hoje estou aqui e amanhã estou viajando. E não era qualquer viagem de riscos, viagem de sair sem saber se vai voltar. Escapei da morte várias vezes, emboscadas várias vezes, na selva várias vezes, e perdi o bem maior, a família. Cuida da sua família, cuida do seu lar. Não existe valor, não existe dinheiro que recupera a prejuízo dentro de uma família. De ver um filho sair, não voltar. De ver a família dividida, separada. Quem já passou por isso sabe o significado. Ainda que muitos dizem, graças a Deus eu separei, mas sabe que dentro da sua alma, dentro do seu coração existe uma dor. E essa dor somente entende quem já tinha e perdeu. E perdia a família. Enriquecido de todos os lados. Perdi os amigos. Para ninguém me perguntar como você é milionário. Me tornei uma pessoa solitária, uma pessoa que vivia só, uma pessoa que não tinha ninguém a não ser o mesmo convívio dele no tráfico. Havia tantas coisas lá. Eu tinha propriedade em tantos lugares no Brasil, lá fora. Tinha meu avião, tinha tudo que tinha. Lugares mais notórios no Brasil, pontos mais caros, eu tinha minhas propriedades. Mas isso não valia nada. Para me divertir com quem ia me divertir. Compartilhar com quem ia compartilhar. A família que não existia mais, os amigos não havia mais. Somente fazia por fazer, poder subir na cabeça, arrogância que veio junto também, como consequência, achava que poderia comprar a vida de qualquer ser. Temos autoridade aqui, como desculpe, eu achava que é fácil a autoridade. Dinheiro, eu achava que dinheiro comprava qualquer ser. E assim foi minha vida, de mal a pior. Minha arrogância foi tão grande que um dia eu fui visitar a minha mãe, que eu não havia visto ela há 11 anos, no Líbano. Falei, vou comprar algo para ela, um presente bom. Vou comprar um apartamento, uma casa, que ela vai escolher, que ela quer, vou comprar. Para mim, dinheiro não fazia diferença. Fui para lá, mas não foi o filho, foi uma pessoa arrogante lá. Chego lá, alguns dias, eu crio uma confusão, entristeço o coração da minha mãe. Para piorar, viro as costas sem comprar nada para ela. Olha a arrogância. Feri aquela que me amou, feri aquela que me criou, feri aquela que não devia ter feito a não ser beijar os pés dela por tudo que tem feito na minha vida. Saí de lá, uma semana eu estava no exterior, e de costume eu ligo para minha mãe, que era costume para me ligar para ela.
E eu falei, mãe, tudo bem? Como está? Tudo bem? E como de costume, no final da conversa, eu falo para ela, mãe, me abençoe, que era costume falar isso. Pela primeira vez da minha vida, a minha mãe não me chama de filho. E primeira vez escuto ela falando dessa palavra, eu não vou te abençoar. Parecia que alguém me deu um tiro no coração naquela hora. Despertei naquela hora de uma diferença. A minha mãe me fala aquela palavra. Senti que alguma coisa errada começou a acontecer ao meu redor. Parecia descobrir que eu estava vivendo uma vida errada. E a partir daquela noite começou a acontecer algumas coisas estranhas na minha vida. Começando por aquele dia que liguei para ela. Na mesma noite tive um pesadelo. E naquele pesadelo eu me vi no futuro, algum futuro bem próximo, falando de acontecimento terrível comigo. A palavra da minha mãe, meu diabo. Parecia que a palavra da minha mãe fechou o céu sobre minha vida. Começou a dar errado. Toda a operação começou a dar aquelas coisas, pontos negativos. O crime organizado começou a ser desorganizado. Aquele que era perfeito, uma das características de cartel de Medellín era perfeição. Começou a dar errado. Até 1994, uma grande operação da Polícia Federal, que havia polícia de Rio Grande do Sul até Rio Grande do Norte. Naquele ano, a Polícia Federal colocou a mão sobre uma carga de cocaína no estado de Tocantins, perto de uma cidade chamada Guaraí. Essa carga foi de 7.500 quilos de cocaína, 7 toneladas e meio de cocaína, avaliada naquele tempo por 150 milhões de dólares, chegando nas ruas 1 bilhão de dólares. Não foi qualquer valor, 150 milhões de dólares. Quem foi preso, que não devia, ou achava que não devia, eu junto com pessoas. Eu não devia estar naquele lugar, não devia estar naquele canto, eu estava chefiando, mas como tudo estava dando errado, eu tinha que me apresentar para agilizar o que estava acontecendo. Havia datas, havia tempo determinado, eu fui para lá para agilizar e agilizei a minha prisão. Não foi qualquer coisa, de tal modo que foi escrita, todos os jornais falaram sobre isso. Aqui não temos como projetar. O sócio colombiano aqui está falando sobre a carga, aqui quem pode ver, essas toneladas aqui são aquela carga de visto, isto é, fala o assunto sobre um próspero empresário da cidade de leste libanês, Nazhat Mohammad Jamil Hassoun, como chefe aqui. Foi chamado de rei da cocaína. Jornalistas brasileiros escreveram sobre todas as máfias no mundo. Al Capone, a máfia japonesa, a máfia italiana, e na página 76, o nome de Nazhat Mohammad Jesus está incluído como essa turma. Está aqui. Olha aonde cheguei nesse declínio da minha vida. Tem jeito para alguém que viveu uma vida dessa? A minha vida foi trovão, a minha vida foi temporal, a minha vida foi um desastre. Mas se estou aqui, porque houve solução para mim. Se estou junto com pessoas dignas, pessoas honradas, é porque meu estado mudou. Se carrego no peito a mesma sigla da ADUNEP,
que são homens honrados, é porque alguma coisa aconteceu na minha vida também. E por isso estou aqui para te contando isso. Não existe um impossível que nós não conseguimos superar. Não existe o fundo de poço que alguém pode dizer, agora vou morrer dentro dele, não tem como subir outra vez e ver o azul do céu. Não, sempre existe uma saída, desde que a gente começa a fazer boas escolhas. Quando foi preso, junto com um grupo, um deles era também filho de um chefe de tráfico de cartel de carne, estava presente. Fomos presos. Nos primeiros 3 dias, fomos levados na fazenda, que eles estavam preparando, a polícia estava preparando tudo para levar a gente para a superintendência da Polícia Federal em Brasília. Naqueles 3 dias, eu tive a oportunidade de conhecer um agente dentro daquele grupo que chamou a atenção, me marcou até. Uma pessoa que era diferente dos demais. Uma pessoa que não falava, mas a vida dele falava por ele, testificava dele. Primeiro dia fomos algemados ao relento, no sol de Tocantins, que conhece aquela terra, uma terra terrível. Quando o calor, naquele tempo de junho, então assa qualquer pessoa, tem areia embaixo, o sol em cima, é uma praia. Fomos algemados de uma noite para outra, final de tarde de primeiro dia, naquele sol, senti sede, estava com sede, chamei um policial que estava passando por nós, um agente dela, pedi, por gentileza, dá para trazer água para a gente? Ele me mediu de cima para baixo, quase me matou com o olhar dele, mas ele foi, pegou um caneco de água, deu água para todo mundo, chegou em frente dessa pessoa que eu estou falando, jogou água no chão. Claro que não fiquei alegre ele fazendo aquilo. Só que depois, uns meia hora depois, sai de dentro de uma barraca que estava naquela fazenda, um policial que estava carregando um copo de vidro cheio de água. Eu estava olhando aquela água, tentando secar ela de longe, estava com sede. Mas, para minha surpresa, aquele homem chegou diante de mim e me entregou sem nenhuma palavra, estendeu a mão e entregou aquele copo de água. Eu olhei para a cara dele, olhei para o copo, olhei bem para a água, falei, será que colocaram algum veneno nele? Primeiro joga a água no chão, de repente aparece alguém com um copo só para mim, falei, não me colocaram alguma coisa. Mas a sede era maior que o medo. Tomei aquela água, estou vivo ainda, por isso estou falando. Tenho certeza que não havia nada naquela água. Foi um gesto que eu vi de um agente. Achei diferente aquele homem. No mesmo dia chega a notícia que o superintendente da Polícia Federal estava indo para acompanhar o acontecimento, porque é um caso a nível internacional, até a DEA estava presente naquela apreensão também. Então, ele queria aparecer também, junto naquela notícia importante. Quando souberam disso, levaram a gente para dentro do barracão, que estava um barracão enorme, com coluna de ferro, algemaram cada 2 naquela coluna de ferro, e nós dormimos no chão. Certa hora da noite, estava escuro, tudo escuro, senti alguém mexendo com o meu pulso, meu braço, levantando. Acordei meio tonto assim, acordei, quando olhei, vi um policial colocando um pedaço de papelão embaixo do meu pulso, para aquele ferro não machucar. Eu vi aquela cena, estranhei aquela atitude e dormi. Segundo dia, me chega policial, olha para mim assim e fala, vou tirar a algema, aonde está seu relógio lá, está. Era um relógio Rolex. Eu pensei de mim, acho que ele vai tirar esse relógio de mim. Mas, para minha surpresa, ele fala, não, você vai tirar o relógio, vai colocar no seu bolso. Quando você chegar na superintendência, você deposita na custódia. Achei tão estranho a atitude do homem, daquele, pensei que ele ia tomar de mim, não. Falou, guarda, esconde no bolso, só. Terceiro dia, aquele homem estava sozinho naquele barracão, aqueles policiais estavam preparando tudo, havia um havia um avião fretado
para levar todo mundo preso para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E aquele homem estava só, ele estava algemado sozinho naquele dia, só num lado, e os outros no outro lado daquele barracão. E aquele homem chegava para conversar com eles, falava, eram 2 em 2 algemados, conversava e olhava para mim. Conversava com outros, olhava para mim. Conversava, olhava para mim. Ele me irou, a minha ira levantou tanto. Eu pensei, esse homem está falando da minha vida, ele quer saber deles alguma coisa, no mínimo está interrogando eles em algum assunto. Quando chegar para o final, antes de falar qualquer coisa, eu gritei, policial, você tem alguma coisa contra mim? Eu quero ouvir o que você está falando. Eu estava esperando consequência. Ele virou para mim, falei, agora vai acontecer algo. Chegou para mim, estava com aquele fuzil nas costas, eu estava sentado no chão, ele se inclinou para mim e falou assim, Nazhat, você acha que Deus escolheu isso para a sua vida? O homem me surpreendeu com aquela palavra, eu esperava dele algum desaforo, alguma palavra dura, de repente me fala do amor de Deus. Na verdade, ele não estava falando mal de mim, ele estava anunciando evangelho àquelas vidas que estavam indo. Foram primeiras palavras que recebi de um agente que agia diferente no meio dos demais. Era diferente. Ele agia com amor, ainda que era autoridade, mas agia com amor. Fomos transferidos para a Superintendência da Polícia Federal dentro daquele lugar. Não entra nem cadastro, não entra cinto, não entra nada, não tem televisão, não tem nada. E dentro daquele lugar o desespero se aumenta, precisa se distrair, mas não tem nada para distrair, até aparecer na mão do meu companheiro que estava lá, que era colombiano, uma Bíblia. Eu nasci num lar islâmico. De repente aparece Bíblia. O que eu vou fazer com Bíblia? Contrário ao pensamento dos meus pais, contrário àquela tradição de lá, a religiosidade, contrário totalmente. Mas não havia nada mais além da Bíblia. No final, peguei a Bíblia. Mas aonde eu vou ler na Bíblia? Veio na minha mente alguma coisa. Lembrei que em Foz do Iguaçu, antigamente, 6 horas de tarde, no rádio alguém entoava Salmo 23. Veio na minha mente, Salmo 23. Cadê? Achei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Achei tão lindo. Mal estava terminando, de repente o companheiro fala, leia Salmo 91. Li Salmo 91. Mas achei maravilhoso também. Aí eu falei, já que está bom nisso, então vou começar do começo, porque estou no meio. Aí peguei Gênesis, em 3 meses já estava no Apocalipse, li em 3 meses a Bíblia. E quando eu estava lendo a Bíblia, descobri coisas novas, coisas fortes, coisas lindas, coisas poderosas. E uma tarde eu estava só na cela, com o companheiro dormindo, senti uma presença tão poderosa naquele lugar, que me fez dobrar meu joelho, só, levantando a mão e anunciando palavras que nunca imaginei anunciar na minha vida, mas aquelas palavras foi início de grande transformação na minha vida, na minha história, onde disse, Senhor Jesus, a partir de hoje eu me entrego, eu te confesso como meu Senhor e único Salvador. Quando eu pronunciei aquela palavra, senti uma alegria tão tremenda, tão forte, que comecei a rir, a chorar ao mesmo tempo. Estava de olhos fechados, não conseguia parar de rir, estava doendo minha bochecha já de tanto rir, não entendia mais aquilo. Quando eu abri meus olhos, estava tudo branco ao meu redor, pensei que eu estava no céu já. Estava tudo branco, não havia grado, não havia nada. Era coisa sobrenatural. Uma presença divina que nunca havia contemplado ou vivido antes. Passou aquela experiência, senti uma paz que estava me faltando há tanto tempo naquele momento. Mas alguns dias depois chega minha condenação. Eu não esperava isso. Me falaram que ia ser 8 anos
porque havia dinheiro, na minha mente havia dinheiro que dá para agir, fazer alguma coisa. De repente chega 20 anos praticamente de condenação de crime hediondo. Falei, vou morrer. A lei antiga, daqueles anos, devia ser uns 14 anos, passar 14 anos. Falei, agora pronto, vou morrer dentro da prisão. Fomos transferidos para a penitenciária de Papuda, em Brasília, segurança máxima. E naquele lugar, eu pensei que ia estar escrevendo últimas linhas da minha vida, entrando naquele lugar. Mas não sabia que Deus, que fiz uma aliança com Ele, Ele estava comigo até naquele lugar. Na recepção, havia alguém, um cristão, me recepcionando lá. Um agente cristão, sobrou para mim. Aquele agente abre a bagagem que eu tinha na mão. Quando meus companheiros entraram, saíram carregando as coisas, ele abre minha bagagem e ele lê meu nome sobre uma Bíblia que havia ganho. Ele olhou, Nazhat Muhammad Jamil Rasul, ele ficou no nome Muhammad ali. Ele me pergunta, você é evangélico? Aí ele voltou de novo e perguntou, você é evangélico? Eu falei, sim, sou. Ele falou para mim, não tira a sua roupa, não precisa fazer revista, eu sou também. Deus estava me dizendo, eu estou te recepcionando aqui, porque você fez uma aliança comigo. Quando entro dentro da presídio, descobri que ele era o chefe daquela área ainda, melhor ainda. Entro dentro do pátio, meus companheiros estavam acompanhados com vários presos, cada um pedindo alguma coisa, sabendo que um grupo muito importante estava entrando, cada um estava pedindo. Quando entrei naquele pátio, falei assim, agora vai sobrar para mim, vai chegar alguém para começar a pedir algumas coisas. Não demorou. Mal pensei, apareceu um no fundo daquele pátio, dando um sinal. Falei, sobrou para mim, lá vem um. E aquele homem veio com passos tão largos, parecia que estava marchando. Marchando, chegou na minha presença, quando chegou alguns metros, ele abriu um sorriso tão grande, ele estava sem dentes em frente. Falei, sobrou para mim o pior. Mas aquele homem, com um grande sorriso, chega para mim, estende a mão, aperta minha mão e fala para mim, a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava me dizendo, eu estou preso contigo aqui. Não é o pior, mas um filho meu está ali. Aquele homem me ensinou tantas coisas. Através dele me ensinou muitas coisas. Eu devia ter passado naqueles setores prisionais por alguns anos. Cada setor, eram 3 naquele tempo, agora que vocês são 4 lá na Papua. 3, cada setor devia passar alguns anos para chegar, segundo a pena, para chegar para o último. Naquele tempo precisava pelo menos uns 10 anos, talvez, para chegar para o último. Em pouco tempo foi chamado para o último setor prisional. Eu não entendia por quê. Não queria ir para lá também, porque os companheiros estavam comigo. Eu estava sendo separado deles, porque eu fiz uma aliança com Deus. Eu fiz amizade com a palavra que muitos chamam ela de Bíblia. Eu fiz amizade com o dono da Bíblia. Ele falou, agora vou dirigir seus passos, vou mostrar como vou trabalhar agora. Me chamam para o setor número 3, para dar aula de inglês para quem estava se preparando para fazer vestibular. Eu não queria ir, perguntei, mas quem fez isso por mim? Eu não pedi isso. Algumas vezes nós perguntamos, quem está fazendo? Estamos acostumados como pessoas falam por nós, mas não sabia que Deus estava falando por mim. Me levou para aquele lugar onde havia igreja no setor 3. Deus queria que esteja ali mais perto também. Já fiz amizade com ele, então fica mais perto da igreja também. Lá as coisas começaram a melhorar. Melhoraram bastante. Mas havia ainda uma insegurança na minha alma, uma tristeza. A última voz da minha mãe era aquela voz de repúdio. Aquela tristeza que acumulou no meu coração, eu não te abençoo, não saía da minha cabeça, não. Um dia entra um celular na segurança máxima. Autoridade. Entra na segurança máxima um celular.
Ninguém vai me perguntar como entrou na segurança máxima no celular. E chega na minha mão, tinha alguns minutos. Naqueles poucos minutos tentei ligar para advogado, ligar para pessoas conhecidas, amigos. Telefone no passado, naquele tempo antigo, não pegava. Dependia do torre e tal. É difícil, não conseguia para ninguém. Faltava pouco, é pouco mesmo. E de repente veio o pensamento, vou ligar para o Líbano. Parecia loucura, não estava pegando no Brasil. Disquei aquele número na casa da minha mãe, toca o telefone, pensei, aquele toque que não vai dar nada, de repente escuto a doce voz da minha mãe do outro lado. Falou, mãe, ela fala, filho. Ela começou a chorar junto. E ela queria perguntar muita coisa. Eu falei, mãe, eu não tenho tempo. Com receio da última conversa, eu disse uma palavra para ela falando, mãe, a senhora pode me abençoar? Minha mãe, ainda sendo muçulmana, ela usa esse termo comigo. Filho, eu te abençoo com toda sorte de bênção que Jacó abençoou seus filhos. Aquela hora, aquele tiro que recebi alguns anos atrás, parece que saiu, foi curado na hora. Senti algum peso sair de sobre os meus ombros. Senti o céu se abrindo outra vez sobre minha vida, de tal maneira que, uma semana para frente, num culto público, num domingo, aparece um missionário entrando pelo portão do presídio para aquele pátio. Quando mal pisa lá dentro, ele grita, quem é o Jamil aqui? Falei, eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Mamãe abençoou, o céu se abriu, Deus falou. Ele falou sempre uma palavra assim que numa igreja dentro de Brasília alguém estava testificando da vida de um traficante, um que entregou a vida dele a Jesus, estava falando da sua vida, estava falando da sua vida. Quando uma mulher daquela igreja de oração, Deus abre a boca dela para dizer assim, esse é meu filho amado que ainda vou fazer uma grande obra na vida dele. Aquele missionário me fala, eu vim para trazer essa palavra para você, dizer, em breve Deus vai te tirar daqui e vai te levar de volta para a cidade onde você saiu. Não que aconteceu tudo isso. Havia passado 2 anos e meio mais ou menos, depois daquela palavra, passei um tempo. Total da minha prisão foi 3 anos e 4 meses. Quando saí, eu tenho recortes aqui, declarações, polícia, Ministério Público, querendo abrir de novo minha causa, como eu saí, quem foi corrupto, quem foi comprado, mas não sabia que aquele que eu fiz aliança com ele determinou e eu saí pela porta. Maior pena, e o primeiro a sair daquele bando foi essa pessoa que está falando. Dentro da prisão eu tentei me matar, no começo, porque havia passado uma procuração geral para uma pessoa. Quando descobri o que eu recebi, 20 anos, falou, esse homem vai morrer lá dentro. Contas bancárias no exterior, propriedades, tudo que eu tinha. Tudo aquele que corri, todo o risco da vida. Foi tomado, foi tirado. Eu tentei na hora me matar. Deus não me permitiu isso. Tentei tirar minha vida, achando que tudo aquele que eu fiz, que eu estava pagando por ele, foi em vão também. Mas Deus não permitiu a minha morte. E quando eu saí da prisão, voltando para Foz do Iguaçu, voltei totalmente sem nada. Aquele que tinha poder, aquele que era milionário, aquele que vivia em melhores lugares, foi tudo tirado, menos um apartamento. Permaneceu no centro da cidade, onde morava o prefeito da cidade, homens de comércio, tudo, pessoas de alta, moravam naquele prédio. Quando voltei para lá, para os pobres de todo mundo queria se esconder. Foi pouco tempo, 3 anos e 4 meses mais ou menos, eu estava de volta naquele prédio, o prefeito morava lá, todo mundo vivia constrangido. Mas eu entrei naquele lugar não é como traficante, como uma nova criatura. Alguém que nasceu outra vez, alguém que não tinha mais nada com o mundo de crime. Eles não sabiam disso.
Eu passei naquele lugar piores momentos também, pós-prisão. Piores momentos, até posso declarar, aqueles momentos na minha vida foram piores daqueles que me levaram para a vida de tráfico. Mas nunca voltei para cobrar de alguém uma dívida. Nunca voltei para dizer para alguém, me devolve aquele que me tirou. Nunca voltei para ligar para alguém e dizer, eu quero voltar daquela vida, voltar à ativa. Nunca fiz isso. Frequentava a casa de uma senhora que orava pelos demais. E uma tarde ela, orando comigo, ela olha para mim e fala, o diabo vai te ligar. Não sabia que no inferno havia um telefone. Até eu olhei espantado para ela, como o diabo vai me ligar? O diabo vai te ligar. Passando alguns dias, estava no auge, no dia que eu estava desejando a morte. Sabe aquele dia que a gente deseja a morte? Eu não queria ter nascido, eu não queria mais viver. Que vida, isso, devendo tudo, cortaram a minha energia elétrica no prédio do lixoso daqui, e tal, devendo uma ordem judicial, de condomínio, não sei o que tal, não tinha aonde sair. Aquele dia era dia da morte. Toca o telefone e o diabo estava na outra linha, falando comigo. Me convidando para fazer a última operação. 5 milhões de dólares. Você está desejando a morte naquele dia. E parece que acertou na loteria esportiva. 5 milhões de dólares, o que você faria? Opa! Sabe o que eu fiz? Agradecer a pessoa, desliguei o telefone. Foi para a sacada daquele prédio, 20º andar. Dobrei o joelho, olhei para o céu e falei, Senhor Jesus, eu entreguei a minha vida nas suas mãos, não te troco por 1 milhão, 5 milhões, qualquer valor mais sobre a face da terra. O Senhor é responsável por minha vida. Sabe o que aconteceu? Veio solução rápida. Não precisava estender a mão para o mal. Não precisava bater a porta outra vez daquela que eu saí. E Deus me honrou. Mudou a minha vida totalmente. Foi minha prova de fogo aquele dia. Passando por aquela prova, tudo começou a andar bem. Hoje em dia estamos bem. Há 24 anos já passaram daquela data. Estou bem. Nunca precisei pensar naquilo ou lamentar aquele que já foi vivendo bem. Uma família bem abençoada, esposa sorridente ali. Vivemos, também. A nossa caçulinha está ali, outros filhos, está bem. A vida mudou. Porque quando nós temos uma cobertura sobre a nossa vida, nós entregamos a nossa vida a essa cobertura torna-se a razão de nosso viver, de corrigir as coisas da nossa vida. Começa a corrigir poucas coisas que acontecem. A gente briga algumas vezes, né? Nós brigamos algumas vezes, mas aquela briga é saudável. Algumas vezes, eu não gosto disso, não é aquilo, mas aquilo é saudável. Não é aquele, não quero mais, vai embora, eu vou embora, eu não quero mais te ver, vai para cada canto, vamos separar. Isso não existe mais, graças a Deus. A primeira separação foi horrenda, foi com muito ódio. Meus filhos do primeiro casamento me odiavam até a morte. Eu tinha uma filha que um dia eu vi o diário dela depois de anos. Foi pedido a me jogar no fogo, não abrir, mas a curiosidade foi grande. Abri aquele diário para ver que ela havia tirado do sangue dela, como seringa, tirou o sangue dela para escrever a palavra de ódio, pedindo a minha morte. Primeiro casamento foi debaixo desse ódio. Nós não conhecíamos uma cobertura, não seguíamos uma cobertura, não tínhamos alguém que zela por nós, por nossa família. Por isso veio a ser destruída a família. Mas olha bem,
Depois, passando os anos, Deus corrigiu a minha vida. Vivendo em paz, Ele foi corrigir o passado também. Deus não vai deixar nada pela metade, não. Aquela filha que me odiava até morte, escreveu no sangue dela. Ela sai de uma cidade para outra, vai para Foz do Iguaçu, de repente aparece 3 horas de madrugada, gritando em frente do portão: Pai, tira o diabo do meu corpo. Foi o momento que Deus preparou para ela aceitar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e mudar a vida. O marido dela, que é advogado, de uma família tradicional, também aceita o Senhor Jesus. Um tempo depois, os dois se transformam em ministros de uma casa de fé. Meu filho, que é advogado em Itajaí, Santa Catarina, 15 anos atrás, aqueles que odiavam o pai, me liga: pai, eu vou para Foz. Seja bem-vindo. Pai, não, eu estou indo, não é para ficar, estou indo para ser batizado, eu quero o pai estar lá. Queria honrar o pai. O ódio ficou para o passado, porque hoje nós temos uma cobertura. Eles estavam vendo a mudança na minha vida, eles estavam contemplando a mudança que Deus fez na minha vida. Por isso voltam a aproximar a esposa daquele tempo, a ex-esposa que odiava, os filhos odeiam também por causa da mãe também, o ódio da mãe. Até ela perdoou. Um dia eu estava numa casa de fé, dando esse meu testemunho, falando disso. A única pessoa que foi para frente foi ela. Diante daquele que era o criminoso da vida dela, daquele que maltratava, ela foi se render ao Senhor Jesus. E depois abriu o apartamento dela na praia, para nós ficar alguns dias lá. Deus corrige todas as coisas quando você faz uma aliança sincera com Ele. Corrigiu a minha vida. Vivemos em paz. Ficamos melhor ainda quando entramos na Adonep. Tornamos mais honrados pela honra que está sobre a Adonep, pelas bênçãos que está sobre a Adonep. E não é isso uma palavra só porque estamos na Adonep, não. Realmente sobre a Adonep existe uma unção especial. Por isso vivemos hoje no meio do povo mais feliz da terra. E somente vai descobrir quem é esse povo mais feliz da terra, quem faz associação, se associa na Adonep. Então aproveita, se você está visitando, não sair assim, se associa. Vai descobrir essas riquezas que descobri. Olha a minha vida como foi. Olha o que está escrito a meu respeito. Olha a história que muitos não esquecem que foi antes na vida. Olha que estou vivo hoje. Sou um arquivo aberto vivo. Não foi assassinado, não foi morto. Porque aquele que fez aliança com ele colocou a mão para mim proteger. Aquilo que você está passando na vida hoje é forte, talvez. Para a sua vida é forte. Talvez você não sabe como sair dele. Olha o que aconteceu na minha vida. Parecia impossível sair dessa situação. Mas estou aqui, livre, desimpedido, sem nenhum vínculo com a justiça, nenhuma dívida com a justiça. Eu posso andar para qualquer lugar, ir pelo mundo, testemunhar da grandeza daquele que me libertou. Por isso estou aqui essa noite, para falar do maravilhoso Deus que fez uma grande obra na minha vida. E para te convidar também a fazer uma aliança com Deus. Não te convidando para sair de uma religião para outra religião, não. Deixar Deus comandar a sua vida. Assim como comandou a minha vida. Hoje em dia, sou respeitado em todos os lugares aonde ando. Chamado palestrante. Muitas pessoas dão ouvido. E muitas pessoas se entregam a Cristo também, sabendo que eles precisam de solução. E já encontraram solução através das palavras do meu testemunho. Então, isso que quero deixar para ti essa noite. E não vou sair antes de compartilhar contigo meu segredo. Se quiser esse segredo da vitória, é tão simples. Fiz ele um dia e deu certo na minha vida. Se quer isso, não vou te perguntar, está passando na sua vida, você sabe que está passando, mas quer sair de uma situação,
Então você vai fazer aquilo que eu fiz um dia. Por isso eu vou te convidar, por gentileza, se coloca de pé agora. Eu quero fazer uma oração, uma prece que fiz uma vez na minha vida. E através dessa oração, Deus olhou para mim e falou: vou fazer aliança contigo. Se você quer uma vida de vitória, uma vida de mudança, ver sua família unida, ver seu lar unido, e aquilo que é mal sair, realmente sair da sua casa, o único jeito é essa aliança. E essa oração. Pensa bem. Parece uma coisa assim passageira, não tem importância. Eu pensava que simples palavras não fazem efeito, mas descobri que certas palavras fazem muito por seu efeito. Por isso te convido, por gentileza, a fechar seus olhos. Inclina a sua fronte. Coloque a sua mão sobre o seu coração, se quiser. Traga à memória a sua vida nessa hora. Traga à memória sua casa, seu casamento, seus filhos, seu viver, seu trabalho, a sua saúde. Deus tem poder para transformar a saúde, da saúde, mudar as finanças, mudar a vida familiar, como eu falei, porque Ele tem poder de fazer milagre. Coloque a sua mão sobre o seu coração. E se puder repetir comigo de voz audível essas palavras, eu te agradeço. Fala comigo. Meu Deus, eu sei que sou um pecador, que cometo muitas coisas erradas. Eu me disfarço muitas das vezes, mas eu conheço minha realidade, conheço minhas fraquezas. Eu tento me libertar de tudo isso, mas não consigo. Eu quero superar os defeitos na minha vida. Eu quero mudança na minha vida. Eu sei que o Senhor permitiu que seu Filho Jesus morresse na cruz para libertar, para salvar aquele que nele crê. Por isso, nessa hora, eu confesso meus pecados. Eu deixo meus pecados. E Senhor Jesus, eu te convido para entrar na minha vida, no meu viver, no meu lar, na minha família, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, no meu trabalho, em tudo que eu tenho, porque eu preciso de uma mudança na minha vida. Por isso, Senhor Jesus, a partir dessa hora, eu te confesso como meu único Senhor e suficiente Salvador. Pai eterno, em nome de Jesus, escreve meu nome no teu livro eterno da vida. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, você que fez essa oração pela primeira vez, sem nenhum constrangimento, se puder levantar sua mão, eu quero saber quantos fizeram pela primeira vez essa oração. E ainda assim, quero que essa lembrança permaneça na sua vida. Eu quero te convidar, se puder sair aqui, eu quero deixar uma lembrança contigo. A quem fez essa oração pela primeira vez, eu quero te cumprimentar e entregar uma lembrança, se puder sair de seu lugar. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu amo
que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. E esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, que da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim, porque eu Mestre, eu preciso de